E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, estamos hoje aqui, no nosso Cangaço na Literatura, para trazer um pouquinho mais de informações, indicar livros, indicar coisas sensacionais. E eu vou deixar aqui um link na descrição para vocês, né, e no comentário fixado, né, o primeiro comentário. Quando vocês entrarem nos comentários, tem um comentário meu lá e vai ter um link. Pode clicar tranquilamente. Quero mandar um abraço para meu querido amigo Antônio. Cara, que link sensacional, uma coleção incrível, incrível de livros lá para vocês de graça. Vocês vão lá e baixam livros essenciais para o estudo do cangaço. Vocês que estão começando, vocês que já estão há muito tempo estudando cangaço, vocês vão gostar bastante. Eu coloquei no Instagram do canal, vocês podem procurar o Instagram do canal, né? Procura por Robério Santos, vocês vão achar. E deixei lá, o pessoal começou a pedir, o pessoal pediu muito e fantástico. Mas gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, Cangaço na Literatura. Espero que tenham gostado do programa com o menino, vou deixar na descrição também, do menino rezador lá de Monte Santo. Quero mandar um abraço para Rafael, meu grande amigo, meu novo amigo. Se vocês entrarem em contato e ajudaram o Rafael, deixem aqui nos comentários, quero saber de vocês a interação, como foi conversar com ele, o que vocês acharam do programa anterior, que foi muito legal. Hoje eu estou testando aqui um novo equipamento. Vai substituir Nininho, ó, porque não tem ninguém do outro lado, ó. Ó. Aí ele vem e me acompanha aqui, ó. 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 Se eu for pra cima, ó. Ó. Se eu for pra baixo, né? Nininho, Nininho vai perder o emprego com essa tecnologia. Mas é bem legal aqui para quando eu estiver fazendo programa aqui sozinho, né, que inteligência fantástica, inteligência artificial. Que, que legal, né, gente? Eu brincando. Mas gostaria muito que vocês se inscrevessem mesmo. Nosso Cangaço na Literatura é de uma importância muito, muito grande. Ó. Ai, ai, show. Aqui, ó, o livro Cabeleira. Se vocês quiserem comprar, tá aqui. Temos ainda muitos deles. Vou deixar o número aqui na tela para vocês. E também hoje vou falar um pouquinho, não falar do livro em si, né? Aqui o livro do meu amigo faleceu, nós já anunciamos aqui no canal, o Voldir de Moura Ribeiro. Ó, tá aqui o livro dele. Lampião e o Nascimento de Maria Bonita. Tá aqui. Nós tínhamos marcado e íamos bater um papo aqui no canal, mas infelizmente veio a óbito em Paulo Afonso. E relendo esses dias algumas partes, não só desse, mas de outros livros que eu pretendo falar, justamente sobre alguns livros. Eu encontrei um texto aqui maravilhoso do Luiz. Eu quero mandar um abraço para o meu querido amigo Luiz Rubem. Luiz, tem um texto aqui, quem tem esse livro pode abrir na página 32, que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu baixar um pouquinho aqui. Só o volume mesmo, para não ficar estourado. Ó, Luiz Rubem, que é turismólogo, economista, conselheiro do Cariri Cangaço, membro da ALPA, Academia de Letras de Paulo Afonso, escreveu um texto falando sobre o nome Maria Bonita, né? Quando ele foi citado pela primeira vez, e eu achei extremamente curioso, né? E vou trazer essa informação para vocês, ó. Há quase 2 décadas de pesquisa sobre o cangaço, principalmente vasculhando documentos oficiais, boletins da Polícia Militar da Bahia e jornais da biblioteca, nas bibliotecas, arquivos públicos e institutos históricos de alguns estados do Nordeste, do Rio e São Paulo, verifiquei que havia várias versões sobre a origem do nome de alcunha da mulher de Lampião. Maria Gomes de Oliveira, 1910 a 1938, nascida na Malhada da Caiçara, pertencente à antiga cidade de Santo Antônio da Glória, hoje submersa pela barragem Apolônio Sales. Interessante. Atualmente a área é pertencente ao município de Paulo Afonso, na Bahia, terra onde passei mais da metade da minha vida e qual tenho o título de cidadão. Essa personagem entra no cangaço acompanhando o Lampião,
junto com sua prima Mariquinha, companheira de Ângelo Rock, no início dos anos 30. Hoje se reconhece imediatamente o nome Maria Bonita, como sendo a mulher de Lampião, mas nem sempre foi assim. Esse nome não foi concebido especialmente para a alcunha da mulher de Lampião. A mulher de Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, era chamada por seus companheiros de cangaço de Maria de Dé, Dona Maria, Maria do Capitão. Estes nomes foram diversas vezes citados na imprensa em entrevistas dadas e após o fim do cangaço, pelos cangaceiros sobreviventes. Antes dos acontecimentos da Grota do Angico, a imprensa já noticiava algumas mulheres de Maria Bonita, como nos casos a seguir. Se ligou? Em 1º de maio de 1934, o jornal A Noite, terceira edição, publica a manchete com a matéria a seguir. Depois do tiroteio, caiu em mão da polícia a companheira de Lampião. Durou 45 minutos o fogo. E após os cangaceiros fugiram, deixaram no campo a mulher Maria Bonitinha, companheira fiel de Virgolino. Essa é claramente uma notícia falsa, pois não se tem notícia da prisão da mulher do Lampião, nem se tinha conhecimento naquele ano que ela fora assim chamada. Foi publicado no Diário de Pernambuco em 26 de maio de 1936 a manchete. Chegou ao Recife uma das vítimas de Lampião. A matéria relata a castração realizada por Virgínio, cunhado de Lampião. Por motivos estranhos, a personagem vítima do cangaceiro, Manuel Bezerra, identificou para o jornal a companheira de Virgínio como sendo Maria Bonita. Olha. Veja, isso é trecho do jornal, mas não está falando de Maria do Capitão, está falando da mulher de Virgínio, como sendo Maria Bonita. Na verdade, a companheira de Virgínio era Durvinha, né? Mãe da minha querida Lili, né? Minha cheirosa. Não há relatos ou evidências nesse período que o nome Maria Bonita fosse atribuído a Maria de Dé, a companheira de Lampião, nem a presença dela no local desse ocorrido. Esse nome pode ter ocorrido à vítima pela situação limite em que se encontrava entre a vida e a morte naquele momento. Em 22 de julho de 1936, o jornal A Noite divulga o rapto de um casal de lavradores devido ao envolvimento de 4 homens, inclusive a pessoa de destaque é uma mulher. O acontecimento causou rebuliço entre os moradores da fazenda Patrimônio, no distrito de Henrique Galvão, município de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. E a mulher ganhou logo o apelido de Maria Bonita. Olha, 36. Diário de Pernambuco, sexta-feira, 12 de fevereiro de 37. Falou assim: alguns curiosos flagrantes da vida do rei do cangaço, colhidos pela câmera cinematográfica. O senhor Benjamin Abraão, da Aba Filme de Fortaleza, trabalhou mais de um ano para conseguir fotografar o famoso bandoleiro Lampião em seu grupo. Na matéria do jornal constam 4 fotos e parte do texto é o seguinte. Embaixo, Maria Oliveira, companheira do bandoleiro e conhecida como Maria do Capitão. Palavras de Benjamin Abraão, viu? Penteia os cabelos compridos de Lampião, perfumados com a banha cheirosa que é tão do seu agrado. Em outra data, Diário de Pernambuco, 17 de fevereiro de 1937, estampa a foto da mulher de Lampião com a manchete Maria do Capitão. Madame Pompadour do Cangaço. Tem os nossos leitores uma pose feita com toda a dignidade cinematográfica de uma Greta Garbo pela famigerada Maria Oliveira, vulgo Maria do Capitão, companheira do famoso bandoleiro Lampião. O Diário de Notícias, 15 de junho de 37, faz menção a uma das principais fazendas do Espírito Santo, naquela época que iria exportar os primeiros produtos da lavoura do cacau do Rio Doce, no Rio Doce, chamada Maria Bonita. Evidentemente, o nome da fazenda não tinha relação com a personagem do cangaço. Ainda em 37, a imprensa faz uma ampla cobertura de mais de 8 meses de um filme, citando a protagonista uma centena de vezes pelo nome do título da obra Maria Bonita. Esse filme não tem relação com a Rainha do Cangaço. Foi baseado na obra Maria Bonita de Alfredo Peixoto, né? Membro da Academia Brasileira de Letras. Já falei inclusive sobre isso aqui a vocês, lembram?
A primeira edição desse romance regionalista é de 1914, e até a morte de Maria do Lampião teve mais 4 edições, 17, 21, 26 e 34. O jornal A Nação do Rio de Janeiro, em 29 de julho de 37, anunciava: Maria Bonita, o primeiro filme regional feito entre nós. A notável obra de Alfredo Peixoto, transportada para o celuloide por Juliane Mandel, dia 2 de agosto, no Palácio. Uma página emocionante arrancada da vida do sertão, todos os seus dramas e suas paixões. Isso é interessante, né? Porque pode ser que seja a relação do termo Maria Bonita, correlação com a Maria do Capitão, ou seja, quando deram esse nome. Mas vamos chegar lá. Em 1938, no dia 29 de julho, os jornais do país publicaram telegramas oriundos de Piranhas, anunciando finalmente a morte de Lampião e outros companheiros, principalmente os jornais Diário de Notícia do Rio de Janeiro, A Tarde e o Imparcial, estes de Salvador. Aí Luiz Rubem fala, consultei cerca de 150 matérias de jornais que publicaram o fim de Lampião, e a maioria publica as informações de telegramas de 28 de julho de 38, todos originários de Piranhas em Alagoas, onde o nome Maria Bonita é citado com destaque, ou seja, esse telegrama ele foi passado às 14 horas do dia 28 de julho de 1938, no dia da morte mesmo dela, já com o nome Maria Bonita associado ao Lampião, a esposa do Lampião. À noite, Rio de Janeiro, quinta-feira, 28 de julho de 38, edição extra às 19 horas. Morto Lampião, em companhia do rei do cangaço, estavam mais 10 bandidos que foram também massacrados. Foi enviado um telegrama pelo senhor Durval Rocha, que está assim redigido: Santana do Ipanema, Alagoas, urgente. À noite, Rio, 11 bandidos, inclusive Lampião, foram mortos pela polícia alagoana na fazenda Angico, em Sergipe. Abraço, Durval Rocha. Eu acho que era irmão de Melquises da Rocha. Me corrijam aí. Nota os leitores que foi citado apenas o nome do rei do cangaço. No dia seguinte, o mesmo jornal publica na edição das 11 horas a manchete: Lampião foi degolado. A amante do terror do Nordeste e mais 9 bandidos exterminados do mesmo modo. Publica também nessa comunicação oficial. Vamos lá. Maceió, 28, 21 e 30. Serviço especial de à noite. O interventor federal no estado acaba de receber do coronel Lucena, comandante do 2º Batalhão, aquartelado em Santana do Ipanema, o seguinte despacho telegráfico: acabam de chegar aqui o tenente João Bezerra, o aspirante Ferreira de Melo e o sargento Aniceto, com as cabeças de Lampião, ou seja, chegaram no mesmo dia. Lampião, Maria Bonita, Ângelo Roque, Luiz Pedro e mais 7 cabeças dos bandidos, todos 11 mortos no combate à fazenda de Angico, em Sergipe. Morreu o soldado e outro ficou ferido. O tenente Bezerra também está ferido levemente. Estou providenciando a remoção das cabeças do bandido para essa cidade. Abraço. Este telegrama foi reproduzido pelos jornais do dia 29, incluindo o Diário de Notícia do Rio de Janeiro, Diário de Pernambuco, Diário de Noite, entre outros. Os jornais listados seguintes: Cangaceiros mortos. A Tarde, Maceió, 28. A notícia comunicada ao chefe de polícia de Maceió, comandante Lucena, acaba de comunicar ao chefe de polícia as mortes dos bandidos: Lampião, Maria Bonita, Ângelo Roque e mais 7 bandidos. Em outras manchetes do mesmo jornal, travou-se o feroz combate corpo a corpo. Tombaram sem vida Lampião, sua companheira Maria Bonita, Luiz Pedro, Ângelo Roque, botaram Ângelo Roque aí no meio, elétrico, caixa de fósforo, mergulhão, cajarana, diferente Enedina e mais um que ainda não foi reconhecido. E aí, nesse caso, vocês têm Diário de Notícias de Maceió. O prefeito de Piranhas telegrafou às autoridades comunicando que chegou àquela cidade o tenente Bezerra trazendo as cabeças de Lampião e sua companheira Maria Bonita e mais 9 bandidos, todos mortos no covil, onde se encontravam quando foram surpreendidos pela força alagoana. O tenente Bezerra foi ligeiramente ferido em combate. Imparcial. Tombou afinal o rei do cangaço, Lampião, Luiz Pedro, Ângelo Roque, Maria Bonita e mais 7 bandidos abatidos pela polícia alagoana. As cabeças chegarão hoje a Maceió, ou seja, no dia 29, no dia seguinte. Aí vem. A identificação das cabeças foi feita no mesmo dia da morte dos cangaceiros, publicada inclusive a morte de Ângelo Roque, que não havia morrido, e de um cangaceiro intitulado Não Conhecido.
né? Ou seja, no próprio dia 29, ou seja, antes da morte dela, de Maria de Déa, Maria do Capitão, outras cangaceiras receberam o apelido de Maria Bonita pela imprensa. Mas dentro do cangaço era Maria do Capitão, como Benjamin Abraão deixou claro. Quando ela morre, às 14 horas, o primeiro telegrama é passado. Acho que de Piranhas para Santana do Ipanema. Acho que foi sim. E nesse telegrama consta pela primeira vez Maria Bonita. Ou seja, poucas horas depois, as cabeças cortadas em Piranhas, prontas para serem transportadas para Santana do Ipanema, elas estavam sendo chamadas de Maria Bonita pela primeira vez nesse quesito. Ou seja, se vocês acham que ela era chamada dentro do cangaço como Maria Bonita, não era. Tá aqui uma informação muito importante de quem estuda os jornais, de quem realmente está por dentro da história, da forma como ela realmente merece. Obrigado aí, Luiz Rubem, obrigado aí, Voldir, por publicar esse texto do querido Luiz Rubem. O Voldir que publicou o texto do Luiz Rubem. Valeu, gente. E esse é o nosso Cangaço na Literatura.